In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Caríssimos, estamos para assistir, ou, na verdade, nós estamos vivendo o tempo dos maiores milagres. Isso é um problema. Milagres é um problema. Vejam que já, mesmo para Jesus, quantos iam a ele para receber uma ajuda milagrosa, ver-se curados de doenças. Hoje esse problema é da ordem do dia. E os grandes milagreiros odiernos usam isso para auferir grandes lucros. Essa aqui é a verdade. São verdadeiramente pregadores, como falava a leitura da missa, que procuram agradar aos seus ouvintes e ao mundo, só por interesse de avareza. Não seja esta a nossa pregação. Não seja esta. Mas não pensar que os milagres cessaram. Eles sempre acompanharam a pregação do Evangelho. Mas o milagre vem para confirmar a pregação como vindo da parte de Deus, porque só Deus opera milagres. Homem nenhum opera milagre, senão somente Deus. Somente Deus. Então, é um sinal da veracidade, é uma chancela divina para aquela palavra que está sendo pronunciada. Isto é um milagre. Mas a obra do milagre, sobre isso que eu quero falar, é sobretudo algo interior. É um milagre íntimo na alma, na vida, na fé do homem. É aqui que acontece o grande e maior milagre. Mas mesmo os milagres físicos e de cura de doença, e exorcismos, expulsões de demônios, tudo isso sempre acompanharam a pregação da igreja. O santo de hoje é um exemplo disso. Mas que interessante. Santo Agostinho de Cantuária ter conseguido realmente essa grande conversão desta grande ilha, que depois sabemos pela sua história, enfim. Mas agora retornou com Bento XVI. E me faz lembrar a pregação de Bento XVI na África. Diz que até a mídia e os ateus e os bispos, normalmente o clero é o pior a se convencer, ficavam admirados, porque ia passando Bento XVI e as maravilhas iam acontecendo na natureza. Mas o milagre na igreja vem em razão do coração, da conversão da pessoa. Milagre é algo externo, mesmo que seja na cura física, mas que busca a alma do homem. Colocar a alma do homem em comunhão com a fé. Crer na palavra. Crer na palavra, no evangelho pregado. Por isso o verdadeiro milagre só acompanha a pregação da verdade, a pregação da Igreja Católica. Ou pelo menos
Se acontece alguma maravilha fora, e é muito raro, muito difícil de acontecer, é porque está encaminhando para a fé católica e apostólica, com certeza. Não há milagre fora da Igreja Católica. Da pregação católica. E é talvez por isso também que mesmo dentro da igreja tenham diminuído muito os milagres, porque a nossa pregação anda muito esquerdista aí. Muito para o inimigo. Muito para o inimigo. Agora, se Jesus fez milagres, e se ao mandar os seus discípulos pregarem o evangelho da verdade, ele quis que fosse confirmada a sua pregação pela expulsão dos demônios e pelos milagres, e se isso foi de fato assim em toda a história da igreja, inclusive a mais recente, que não será agora para o fim dos tempos. Queridos, vamos assistir grandes, enormes milagres de Deus, com certeza. Temos um problema aqui, é que com a subida do falso profeta à cátedra de Pedro, e com as heresias que vigem dentro da Igreja Católica, pelo menos aquela que tem a capa, a aparência, a herança externa de catolicidade, e tendo acontecido esse cisma, que colheu quase toda a igreja. Eu vejo tão poucos que realmente sequer se dão conta de um cisma ter havido. Então, com tudo isso, com certeza, retrai-se, porque não há mais a pregação do Evangelho. Vão pregar o Evangelho de Casper, de Bergoglio, mas que milagre podem esperar? Eles nem creem em milagre, não querem milagre. Que milagre vão esperar? Nem na ressurreição, nem que Jesus é divino, eles acreditam, então que milagre podem esperar? Não tem milagre, não pode haver milagre. Mas é justamente aqui que o esplendor. Com certeza, queridos, com certeza que acontecem milagres esplendorosos, eu digo, na natureza. Vejam, por exemplo, quando o último astro vier em direção à Terra para bater nela, e com certeza bateria, e com aquela força, e daquele tamanho que ele é, a humanidade que restar, seremos muito poucos, então seremos muito poucos, estamos para começar os 3 dias de trevas, né? Então, quando se vir aquele astro vindo, e com a certeza infalível de que ele vai bater na Terra, então, só um milagre. Os homens estarão convencidos. Só um milagre pode salvar-nos. Isso. Só um milagre pode salvar-nos. E esse milagre acontecerá. E a mão de Deus vai desviar este astro tremendo para que ele não bata de cheio sobre a terra. Então, veremos grandes milagres, durante todo o tempo do grande castigo. Seremos testemunhas de belos, maravilhosos milagres, em toda parte, porque o Senhor estará cuidando também dos seus eleitos, e por milagres, e grandes milagres físicos,
quantos deles poderão ser realmente preservados? Só por grandes milagres físicos, muitos deles poderão ser preservados. Até porque estes mesmos eleitos, cá entre nós, deve-se dizer, por verdade, crendo mesmo nos avisos e nas mensagens, não estão empreendendo todos os esforços que de repente deveriam para prevenir-se. Tá? Que é uma outra questão. Uma outra questão. Mas, queridos, sim, queria dizer isto. O verdadeiro milagre é aquele que vai acompanhar a pregação do Evangelho da verdade. A verdadeira pregação. Tá? A verdadeira pregação. Então, estamos assistindo exatamente isto. Quer dizer, resta da igreja é um resto. É realmente um resto. Um resto de Deus. E tão pequeno e retraído, oprimido por tanta perseguição, por tanta pequenez, por tanta pobreza, por tanto desprezo. Mas este resto, esta igreja remanente, há de manter a fé verdadeira, a fé católica e apostólica. Esta é a verdadeira e única e de sempre Igreja Católica e Apostólica. Esta é a igreja de sempre, que sempre existiu. E exatamente o grande milagre é este. Por causa da penitência. E a penitência está no fato de eles sofrerem com todos os homens tudo aquilo que se abaterá sobre todos, sobre toda a humanidade. Portanto, na penitência e na oração. Sim, na grande, fervorosa, profunda, verdadeira oração, que é a única oração que existe, que é a católica, da tradição católica, por causa da penitência, da oração e de conservar a pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estes verão um grande milagre. E o grande milagre, queridos, não será tanto estes externos, que também os haverá. E cujo maior é, justamente, já o dizíamos, que depois dos 3 dias de trevas, temos ainda a igreja remanente, alguns homens, sobre a face da terra. Pois o grande milagre será justamente o da salvação das almas. Deus quer fazer depender que a multidão dos homens, que hoje não dão a mínima para a vida cristã, essa multidão da humanidade que está correndo só atrás realmente do mundão, das preocupações deste mundo, desta vida. Deus quer fazer depender deste pequeno grupo, com que essa grande igreja, hoje só em aparência, a igreja católica, só em aparência, porque já não vive, já não ouve, já não prega, já não ouve e já não vive mais o verdadeiro Evangelho. E também a grande multidão destes, todos estes, sejam alcançados pela penitência, pela oração e pela pregação da igreja remanente. Porque nem que seja no último instante, no último minuto das suas vidas, hão de recordar que existe uma pregação do Evangelho, uma verdadeira pregação do Evangelho de Jesus Cristo.
E então hão de reconhecer a distância em que se colocaram de Deus. E digo mesmo, cardeais, bispos, presbíteros, leigos engajados, e então se arrependerão e quererão voltar para Deus. E este é o grande milagre. O grande e o maior milagre é o da salvação das almas. Que bendito o dia aquele, queridos, em que, gloriosamente chegando o nosso Senhor, nós virmos que a maciça multidão da humanidade, também aquela hoje presente sobre a face da terra, também aquela que conosco sofrerá o grande castigo, que a maciça multidão das gentes estarão no céu, vindo com o nosso Senhor. Vindo com o nosso Senhor. E ao encontro deles, nós fomos arrebatados aos ares. E decepcionado o demônio, decepcionadíssimo o demônio com as poucas almas que ele viu condenadas, nós pudemos, com todos os nossos irmãos e irmãs, cantarmos a glória da misericórdia, da bondade e do grande milagre divino na salvação dos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Veritas mea et misericordia mea conipso, et in nomine meo exaltabitur corno eius.